E a sua entrada agora falando da Academia Jacaraense de Letras, já que a senhora citou o Benedito Sérgio Lencioni, a senhora é uma acadêmica benemérita. Como é que funciona isso? Eu me esqueci que numa entrevista, para falar Beni, tem que falar Benedito Sérgio Lencioni. É porque algumas pessoas conhecem como BSL ou... não conhecem, desculpe. Não tem importância. Então, a academia está ligada também ao Benedito Sérgio Lencioni. Porque eles tinham 400 títulos, 400 livros, e ainda não estavam catalogados. E aí um dia ele me falou, né, se eu gostaria de catalogar, porque eu era organizada. E eu falei, tudo bem. Só que assim, demorou um tempo ainda, depois eles vieram para cá, né? Antes era numa garagem da Dona Teresa Porto Marques, funcionava lá a academia. Depois, quando nós viemos, não, eu ainda não era, quando eles vieram aqui, aquela salinha, né? De vidro ali, né, da biblioteca, aí eu comecei a organizar, assim, eu fui de setembro a janeiro, eu acho. Aí eu consegui organizar todos, eu vinha só às tardes, foi uma experiência ótima. Eu aprendi muito. Nossa, eu não sabia tanta coisa da catalogação de filmes, dos números de cada autor, da letra maiúscula que significava o primeiro nome, uma letra maiúscula era o nome do livro, depois a outra era o do autor. Essas coisas eu não sabia. Nossa, eu aprendi muito, muito, muito. As etiquetas mesmo. A Reni um dia passou e falou assim, Werner, posso te falar uma coisa? As etiquetas têm que ter 2 centímetros de distância. Falei, nossa, mais uma coisa que eu aprendi. Então eram coisas assim, básicas para eles, mas que para mim foi um aprendizado maravilhoso. E os livros eu começava a ver, aí eu queria ler. Quantas vezes eu comecei a ler livros aqui, que depois eu tinha que levar para casa, porque eu tinha que terminar de ler. E aí falava, meu Deus, eu não vou terminar nunca assim a catalogação, né? Porque cada livro que eu vejo que é interessante, eu já quero continuar, né? E aí depois de um tempo, eu acho que, não sei se foi o Beni que propôs, o Benedito Sérgio Lencioni que propôs, mas daí me deram o título de acadêmica benemérita, assim, até por conta da senhora ter feito isso. Quer dizer, a senhora, mas depois, eu imagino que depois de um tempo, eles propuseram para a senhora entrar de fato como acadêmica. Aí entra o meu livro. Então, eu não... A senhora não aceitou porque não tinha livro publicado ainda. Sempre eu penso assim, mas eu não tenho livro, como é que eu posso ser acadêmica? Como eles, né? Então eu falei assim, eu acho melhor continuar como acadêmica benemérita, até eu ter o livro, né? E assim, já há muito tempo que isso está acontecendo, né? E só que o meu livro vai sair. O meu livro é sobre os patronos das escolas. Porque, posso contar o que aconteceu? Pode. Então, eu sou, né, orientadora pedagógica e aposentada, né? E eu estava numa escola, Maria Teresa Ganassali, e eu perguntei para as crianças quem era aquela da foto. Aí eles me disseram assim, a gente coloca o nome dela todo dia no cabeçalho, mas não sabiam me dizer nada. Perguntei para a professora também sabia muito pouco sobre ela. Aí a diretora me deu uma biografia que existia lá, e aí eu falei, nossa, eu preciso fazer isso com todas as escolas que eu for. Eu tenho que ver a biografia, dar para os professores, e eles vão passar para os alunos, né? E são muitas. São muitas. Na prefeitura são 53, eu acho. Aí eu convidei a filha da Teresa Ganassali, nós fizemos um café da tarde. As crianças perguntaram o que quiseram para ela, até o que ela gostava de comer, se ela gostava de passear, tudo. E aí eu falei, nossa, essa experiência para as crianças foi rica porque eles conheceram, né, a patronessa, né, da escola, né, ficaram assim maravilhados de conhecer uma pessoa que era tão ligada a ela, que era a filha. Falei, nossa, todas as escolas deveriam fazer isso.
Mas depois que o meu livro sair, eu vou ver se eu consigo levar assim algumas pessoas nas escolas cujo patrono... Para fazer a mesma coisa que a... Isso mesmo, para fazer a mesma coisa. Eu acho que vai dar certo. E como é que está essa pesquisa agora? A senhora tem tido muito trabalho para achar determinados nomes? Como é que está sendo feito? Então, agora ainda, como eu estou no início, e o Benedito Sérgio Lencioni falou que eu vou demorar 3 a 4 anos, porque é um documento, é trabalho. E documento tem que ser fidedigno, tem que ter, né, assim, os depoimentos, tem que ser... Provas ali. Sim, daí ele falou que eu vou demorar muito. Então, eu tenho algumas assim, olha, eu acho que não chega a 20 ainda, porque eu estou começando, né? Devo ter uns 18, mas... vai demorar. É porque tem muito trabalho em achar, por exemplo, parentes de algum homenageado. A senhora já correu atrás desses então, do começo? Algumas pessoas, sim. Por exemplo, da Cláudia. A Cláudia, eu trabalhei com ela. Que é Cláudia recente, Gaspar, que é recente. porque é recente. Do Simplício, agora faleceu a filha dele. Agora eu só tenho o Moacir, né? É o Moacir. E eu preciso procurá-lo. Porque a escola da Simplício já está funcionando. Quer dizer, assim, vai ser de gota em gota mesmo. Vai ser... Vai sim. Mas vai ser um trabalho gostoso, eu acho. Daqui uns 3 anos, quando o livro estiver pronto, aí a senhora vai aceitar a sua cadeira. Mas cobram isso, inclusive por causa da Beca, né? E antes, Beca, não é Beca. Fardamento, né? Na ADL eles falam fardão, né? Fardão. Então, mas inclusive por causa disso, né? Porque agora eu já tenho, eu uso, né? Então, mas aí quando a senhora publicar o livro, a senhora vai aí não vai ter como escapar mais. Mas vai ser bom. Eu aprendo muito na academia. Nossa, são pessoas tão cultas, de uma sabedoria. Nossa, eu acho que cada reunião nós aprendemos alguma coisa assim, muito interessante. Nunca a gente sai de lá como entrou, né? Muito interessante. A gente está na parte final da nossa entrevista. Voltando a falar daquele material seu rico que a senhora guardou durante anos e tal. Alguém já quis comprar, por exemplo, a coleção de moedas? Ou falar assim, me vende a Veja número 1, por favor? A coleção de cédulas quiseram sim. Agora, a Veja número 1... Não, ou qualquer outra publicação que a senhora tenha. Sim. Mas a senhora não vende de jeito nenhum. Não vendo. Porque tem valores afetivos ali, né? Exatamente. Acho que na época da escola, assim, não da escola, depois da faculdade já, quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu comentei lá numa aula que eles estavam falando de registro, né? Que era muito importante, todo o registro que a gente tem das coisas, porque é isso que forma a história. Isso eu também passei para as professoras. Seja um depoimento, um filme, uma foto, tanto que as fotos antigas, né, para as histórias das cidades, o Leopoldo Rodrigues em Santa Branca e o Benedito Lencioni aqui, nossa, eles têm a história toda ali nas fotos, né? Então tudo isso é importante para o registro da história. Se não existisse quem guardasse, não existiria a história, né? Então, como isso era importante, na época que eles estavam falando de registro, eu comentei. Falei, eu tenho tanta coisa guardada, assim, que fizeram parte da minha vida e que ajudam a entender um pouco a época, né, que a gente estava. Porque nesses jornais de 32 tem uns anúncios assim, precisa-se de cozinheira branca e fala depois assim com, sei lá, com experiência alguma coisa. Depois precisava de, não sei se é caseiro, também branco. Quer dizer, então a discriminação ainda tinha tinha um preconceito, né? Então ajuda a gente a entender muita coisa, né? E na época eu lembro que o professor falou assim, mas eu quero ver se eu quero comprar alguma coisa. Eu falei, não vendo nada. Mas foi assim, uma época
assim, foi lá, né? Depois, eu não me lembro, assim, de outras. A cédula, sim, já quiseram comprar, mas eu não quis vender. E as cédulas, E também eles encontram, né? Também mais fácil, né? Do que as moedas, né? As moedas são mais difíceis, são artigos, né? Que mais difíceis de... E por falar nisso também, nesse sentido de guardar essas lembranças, a senhora é uma pessoa muito saudosista? Eu gosto muito de relembrar coisas que me fizeram feliz. Então, mesmo assim, essas revistas, essas coisas que eu contei do meu pai, quando eu vejo as fotos, eu falo, nossa, que época gostosa. Então, isso me faz muito bem. Os filmes, aqueles que eu assistia na época com o Seu Godoy, com a Tiana, na época que me marcaram, por causa de alguma coisa no filme que eu achei interessante, eu acho que nessa época eu já tinha isso de querer guardar para relembrar momentos felizes. Eu acho que é isso que faz comigo, essas coisas. Quer dizer, a senhora, ser saudosista para a senhora é guardar os momentos melhores. Sim, tanto que dos meus filhos eu guardei, assim, todas as coisas deles, assim, que me faziam lembrar, assim, pulseirinha da maternidade. Da maternidade, essas coisas assim, roupinhas. Tinha roupinhas da minha filha que eu passei para minha neta, a minha neta usou e agora estão com as bonecas da minha neta. Você vê como... Mas são coisas assim que me fizeram felizes na época, né, de guardar essas coisas. Eu passei muita coisa para minha filha da época dela, de escola, cadernos que ela, né, na época que ela tinha, umas coisas assim, mas eu acho que é isso, para relembrar. E para a gente encerrar a nossa conversa, como é que a senhora entende a religiosidade? A senhora é uma pessoa religiosa? Como é que a senhora... Sou. Eu sou católica, né? E pratico, gosto. E eu acho que tantos valores que eu recebi na infância, fui catequista. Então esses valores que eu recebi na infância, até por conta mesmo da religião, porque na época era muito assim, né? Os valores eram muito ligados à religião, né? Então isso de ser sincero, de não mentir, de ser honesto, tudo isso passava pra gente através da religião também. Embora os pais da gente já passassem esses valores, mas a religião eu acho que ajudou muito. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço falar dessas coisas antigas. Relutou tanto em dar entrevista e nem doeu, né? Ai, não doeu. Obrigado pela sua entrevista e parabéns por todas essas preciosidades que a senhora tem. Eu que agradeço, porque eu revivi muita coisa aqui que me fizeram bem. Então, me fez feliz. Obrigado. Era aquele convívio das pessoas, né? De todo mundo se cumprimentar. Né? Hoje em dia parece que não pode nem olhar para cada do outro, porque já se agride, né?